Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel e hoje o tema é No Centro da Vontade de Deus e está aqui comigo já a minha eterna pupila Lídia e eu sei que você vai ser impactado pelo mover de Deus na vida dela. Mas antes de começarmos esse lindo programa, eu quero te lembrar que o programa Interação Gospel é patrocinado pelo CETAPS, isso mesmo, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Agora, a maior escola de psicanálise totalmente acessível a você. Seja um instrumento de cura a outras pessoas. Seja também um portador da palavra de Deus, um mestre da palavra de Deus. Por que não? Tudo isso é possível sendo um aluno CETAPS. Ei, o CETAPS está à sua espera. Priscila, mas eu não moro na região da Grande Vitória, para mim vai ficar impossível. Não é impossível, porque pelo ensino à distância, você pode se formar pelo CETAPS. Seja você também um aluno CETAPS. Amém? Eita glória! Está aqui conosco também a cantora Leia. E eu sei que você vai ser totalmente impactado pela ministração através da vida dela. Então agora é hora de você compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Vocês de comunidade, de igrejas que lidam com jovens, adolescentes e me pedem tantos programas para falar com jovens e adolescentes, a hora é agora. Compartilhe no seu grupo de jovens, comece a acionar os jovens, vizinhos, amigos, parentes, aumenta o som, aumenta o volume, porque está começando mais um programa Interação Gospel e nós vamos começar preparando um ambiente de adoração a Deus. Leia e banda, adorem ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Esse louvor, ele diz que quando Jesus ele estendeu as suas mãos, ele deu o seu único filho Jesus para morrer por mim e por você naquela cruz. E hoje nós estamos aqui para declarar isso, que Jesus ele morreu e ofertou. É o maior amor que existe. Não tem nada que possa comparar o amor de Jesus. Porque Ele nos tirou do lamaçal, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, para você nessa noite, aleluia. Quando Jesus
estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim, a sua mão para mim, para a sua vida, para te salvar. Amém, aleluia. Aleluia, cantora Leia Rangel, que bênção, que maravilha. E agora eu estou aqui com a Lídia. Foi um grande encontro e eu vou explicar por quê. Mas antes, eu gostaria de começar o programa com a palavra de Deus. A gente sempre começa com a adoração, leitura da palavra, porque é debaixo da autoridade dessa palavra que nós estamos aqui nesse momento, e é debaixo da autoridade dela que nós transitaremos. Aleluia. E a palavra que veio ao meu coração, eu até estava conversando com a Lídia aqui nos bastidores, antes de nós começarmos a gravar esse programa, e eu falei: Lídia, desde quando eu te encontrei nos corredores da nossa igreja sede, veio esse texto ao meu coração, e acho que vai falar muito com você. Lembrando que o tema de hoje é no centro da vontade de Deus. E Lídia achou esse lugar. É um lugar perseguido por tantas pessoas, né? E, ai meu Deus, qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para mim? Lídia ouviu a voz de Deus, entendeu qual era este lugar e se dispôs a ocupar este lugar, que é o centro da vontade de Deus para a vida dela. E diz assim, Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. A Lídia, ela representa um momento muito especial na minha vida e na vida do Léo. Já contei isso aqui várias vezes em outros momentos. Quando nós chegamos no Ministério ADNV, que é a Assembleia de Deus Nova Vida, aqui em Vila Velha, Espírito Santo, exatamente em Itapuã, que é onde está a nossa sede. 5 meses depois, nós fomos convocados a liderar os jovens de Itapuã. E, Priscila, por que você e Léo aceitaram? Eu parto da prerrogativa que, para liderar, primeiro eu precisaria conhecê-los. E eu não conhecia, eu não sabia nem quem era a juventude da ADNV de Itapuã. Mas então por que vocês aceitaram? Porque antes de nós irmos para a ADNV, Deus usou vasos de forma muito específica e cirúrgica. Pensa, Deus estava me tirando de um ministério onde eu estava há 30 anos. Eu cheguei com 8 anos, saí com 38 anos. Então, assim, a saída já foi bem traumática, porque era tudo que eu entendia como minha casa, minha família, meus amigos, meu pai e minha mãe reuniam lá. As pessoas com as quais eu cresci, né, também reuniam lá. O meu pastor, que eu falo que até hoje pastor Levi Aguiar, me viu crescer, foi onde eu me casei, onde eu preguei pela primeira vez, onde eu tive os meus filhos, apresentei os meus filhos.
Então, assim, onde eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Então, foram muitas coisas vivendo em um único lugar. Então, quando chegou o tempo, quando o ciclo se fechou ali na Assembleia de Deus do Ibis, Deus começou a levantar vasos. Ele foi muito cirúrgico. Olha como ele disse: levarei vocês para um ministério, para um tempo de aprendizagem. E vocês serão forjados para uma obra que ainda se revelará. E, no início, vocês tomarão conta de um departamento. Depois, deslocarei o meu servo, que no caso é Léo, para a frente de uma congregação, de um rebanho. E não digam não, porque vocês estarão sendo forjados para uma obra que a seu tempo será revelada. E aprendam tudo o que puderem. Então nós chegamos, em 5 meses, parece até loucura. Em 5 meses, o pastor Eduardo nos chama e fala: eu tenho um desafio para vocês. Vocês aceitam liderar a Mocidade de Itapuã? Nunca, olha, eu falo que na obra de Deus já fiz de tudo um pouco. Coreografia, teatro, louvor, cantina. Gente, já fiz de tudo. Já ministrei aula de EBD para jovem, já ministrei aula de EBD para adolescente. Mas liderar jovens era algo que a gente nunca tinha feito. Ainda mais jovens que nós não sabíamos nem o nome. Mas o que a gente se lembrou? Da palavra profética. Falei, meu Deus, está sendo muito cirúrgico, muito assertivo. E nós aceitamos. Dentre esses jovens estava a Lídia. Lídia era uma dessas jovens ali no meio daquele monte de jovens. E depois, Deus deslocou a Lídia para uma congregação nossa, que é a DNV da Praia da Costa. E aqui da sede nós recebíamos notícia do que Deus estava fazendo. E um dia, um mover nas redes sociais, Lídia levantando recurso para se lançar ao campo missionário. E eu falei, meu Deus, a Lídia e tal. E a Lídia sempre nos ajudou. E eu naquela coisa de implantar o coral dos jovens, Lídia sempre nos ajudou ali no back, no louvor e tal. Só que Deus começou a descortinar algo na vida da Lídia. Então ela conseguiu recurso, ela vai contar um pouco da história dela. E há poucas semanas, eu estava no corredor da sede de novo, na ADNV. A minha filha estava fazendo aula de teclado. E quem aparece no corredor? A Lídia. Ela estava voltando, há pouco tempo, retornando do campo missionário. Ela vai explicar melhor. E eu, Lídia e tal, quanto tempo? Me fala, me conta tudo, como é que você está e como é que foi. E Lídia começou a me contar muitas experiências do que Deus estava fazendo na vida dela. Eu falei, Lídia, você topa participar do meu programa? Porque, ouvindo tudo que Deus fez na vida da Lídia, eu percebi que isso precisava ser multiplicado. De uma forma que eu sozinha não conseguiria fazê-lo. Mas essa telinha aí consegue. E agora está chegando aí onde você está. Talvez em lugares totalmente longínquos. E que a minha intenção com esse programa é incentivar não só os jovens e adolescentes, mas você, que não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ou sabe e tem medo de se lançar. O meu objetivo com esse programa é que todos nós venhamos encontrar qual é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. E que a gente não tenha mais medo e se lance. E é algo tão interessante, Lídia, que hoje no carro, mais uma vez hoje, voltando com a minha filha da aula de teclado, e
eu falei com ela, Isabelle, a Julie, te amo, Julie, que é a professora da minha filha de teclado, falou que você já está pronta para começar. E ela disse assim, mãe, eu quero muito tocar. Ela disse, eu quero muito ajudar na obra de Deus, mas eu estou muito insegura, eu tenho muito medo. E eu falei com ela, tá, medo e insegurança são duas coisas que a gente aprende a administrar. Agora, até quando você vai viver com medo? Você vai deixar de viver por causa do medo da sua insegurança? Aí ela sorriu para mim, falei, é hora de aceitar e viver os desafios e administrar o medo e a sua insegurança. E acho que é um pouco disso. Então, prepara aí, querido, o teu coração. Prepare o teu coração para ser totalmente confrontado hoje. Lídia, seja muito bem-vinda. É um prazer te rever. É muito bom a gente liderar jovens e depois ver eles dando certo. De alguma forma, dando certo. E vivendo no centro da vontade de Deus. Seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Que esse programa seja um memorial para mim e para você. E que essa mensagem cumpra o seu propósito e tenha um efeito multiplicador na vida de pessoas que está aí atrás da tela, que nós talvez nunca conheceremos, mas na eternidade vão se esbarrar conosco e dizer, olha, eu sou resultado, eu sou fruto daquele programa. Então, que Deus possa nos usar mais uma vez como porta-voz do teu reino. Lídia, seja muito bem-vinda. Tá linda! Obrigada. Que bom te ver. Lídia, me conta tudo. Qual era o seu sonho inicial? Qual eram os seus projetos pessoais antes de ser impactada pela revelação da vontade de Deus? Quem era Lídia? Primeiro eu quero agradecer, Priscila, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito. E é como você compartilhou. A gente vive cada processo da nossa vida para entender onde é o centro da vontade de Deus para a nossa vida, né? E enquanto você foi falando, eu fui lembrando de várias fases que eu passei também para chegar até aqui. E isso que você falou da Isabelle, eu fui com medo, fui insegura, mas eu fui porque eu sabia que não era sobre os meus sentimentos, mas era sobre a convicção do que Deus estava falando naquele momento para mim. A Lídia, antes de entender realmente o chamado que ela tinha, era uma Lídia que estava estudando, fazendo uma faculdade, que ia para a igreja, era participante da igreja, cantava na igreja, como você falou. A Lídia era ativa, tá, querida? Sim. E aí era como um jovem normal, né? Assim, um jovem normal cristão. E eu tinha o sonho de... Eu me formei em psicologia, né? Então eu tinha o sonho de ter o meu consultório, crescer na minha profissão e viver essa vida assim cristã, fazendo o meu trabalho e crescendo financeiramente, vamos dizer assim, né, na minha área profissional e continuar envolvida nas coisas de Deus. E eu lembro que foi algo muito específico. Eu sempre, desde pequena, eu cresci na igreja, né? Meu pai ainda não é cristão, mas minha mãe é cristã, então sempre me levou. E eu sempre fui muito envolvida em questão de evangelismo. Eu sempre fui de igrejas muito, muito ativas em missões. Então, eu lembro que minha mãe me levava para os evangelismos de rua. Minha mãe hoje estava me lembrando que eu fazia cartinhas quando eu comecei a escrever, a punho mesmo, e eu escrevia assim, essa cartinha para você, para dizer que Jesus ama você, e entregava nos correios das casas, deixava no banheiro da escola. Então, desde pequena, eu sempre tive um propósito assim maior, sabe? Eu sempre tinha sede de fazer mais do que simplesmente estar ali sendo atuante na igreja. E um momento muito... É quando eu sou do Rio, né? Eu vim do Rio de Janeiro com... Tá vendo pelos sotaques? Sim, eu vim para cá, para o Espírito Santo, com 17 para 18 anos. E quando eu fiz ali meus... fui para a DNV, para a DNV sede. E quando eu comecei a me envolver mais, eu conheci um projeto social que se chama Rua do Céu, né? E ali eu comecei a participar desse projeto e é como se tivesse dado um estalo em mim. De, caramba,
eu quero viver isso, sabe? Fazer, além de estar sendo participante da igreja, eu também quero ser igreja fora da igreja. Então a gente começou ali o trabalho com aquelas crianças, eu super me envolvi e eu me sentia no lugar onde eu deveria estar, sabe? Sabe aquele senso de pertencimento? Deus me chamou para isso aqui. Eu amo crianças, eu amo falar de Jesus para as crianças. Então eu fui vivendo aquilo. E é muito interessante que quando eu vou visualizar toda a minha história que eu tenho construído, eu vejo o quanto o amor de Deus sempre me colocou no lugar onde Ele queria que eu me envolvesse. E não é uma coisa que a gente vai dizer assim que é fácil permanecer, né? Mas quando a gente entende que tudo na nossa vida é um processo, é uma temporada, é um ciclo que Deus quer nos ensinar algo e a gente permanece nisso, a gente se encaixa realmente no centro da vontade de Deus. Então, eu comecei a frequentar esse projeto social e, para mim, estava tudo lindo, né? Fazia ali os finais de semana, participava daquilo, ia nas igrejas, era super atuante na igreja. E eu lembro que, em 2019, eu fazia um estágio na faculdade, numa casa de acolhimento, e teve um navio, não sei se vocês lembram, Logos Hope, eu acho o nome do navio. Eu acho que eu lembro, sim. Acho que foi até noticiado. Isso, era um navio que era uma livraria. Só que por trás disso tudo eles rodam o mundo e por trás disso tudo, na verdade, é uma desculpa para pregar o evangelho, né? Eles param nos portos como uma livraria flutuante, mas no final que você sai dessa livraria, você é abordado e alguém começa a conversar com você, criar um relacionamento com você para falar de Jesus. Uau! Sim, muito bom. E aí a minha orientadora do estágio falou assim, Lídia, vamos com a gente levar os meninos para esse navio como um passeio para eles irem conhecer e tal. Então, eu lembro que tinha uma fila imensa, as pessoas... Gente, olha como Deus faz. É assim, quando você vê a história, você vê assim, gente, Deus estava ali o tempo inteiro. Uma fila imensa que você tinha que ficar 3 horas na fila, um sol, todo mundo lá, e eu não precisei enfrentar fila nenhuma porque eu estava indo com uma caravana que já tinha marcado. Então, assim, aos meus olhos, eu não queria enfrentar uma fila de 3 horas para pagar um ingresso para entrar e simplesmente por ir. Mas eu fui porque era como se fosse uma obrigação do meu estágio, né? E aí não enfrentei fila, não precisei pagar nada e fui. A gente acompanhou os meninos e minha orientadora falou assim, Lídia, se você quiser agora você fica livre, você pode ir embora, você pode ficar, porque a gente já vai embora. E aí eu falei, já estou aqui, vou ver uns livrinhos. E aí fui, vi e tal. Quando eu fui saindo, eu fui abordada por uma moça. E essa moça começou a conversar comigo e veio me apresentar, de certa forma, a Jesus. E eu contei para ela que eu já era cristã, mas aquilo me deu uma curiosidade. Como assim? O que esse navio é? Do que se trata? E aí ela falou, aqui existem homens e mulheres que largaram tudo para viver uma vida integral dentro desse navio por cerca de 1 ano a 2 anos. Tem médicos, tem engenheiros, tem advogados que largaram tudo para vir aqui e para pregar o evangelho. E para parar em cada porto e amar as pessoas e falar de Jesus para as pessoas para ver as nações sendo alcançadas. Meu Deus. Na hora que ela falou aquilo me impactou muito e eu fiquei super emocionada e eu senti Deus falando no meu coração, eu te chamei para uma coisa dessa. E quando Deus falou aquilo, a gente tem muitas vezes dúvidas, né? Cara, será que é o Senhor que está falando comigo ou isso é coisa da minha cabeça? Só que a minha cabeça não ia vir uma ideia de que eu estou te chamando para isso. Porque até então os planos da Lídia era crescer profissionalmente, era viver uma vida normal, né, como todo mundo. E aí Deus falou nitidamente isso comigo e eu fui para casa, eu lembro que eu fui para casa no ônibus chorando. Quando eu cheguei em casa eu falei, mãe, Deus falou comigo que eu iria viver uma temporada em missões integrais, ia largar tudo para viver missões integrais. Só que na época eu estava fazendo faculdade, então eu sabia, porque Deus não é Deus de confusão, Ele tem a hora e o tempo para todas as coisas. E quando Ele faz, Ele não deixa nada incerto, né? Eu falo que a bênção de Deus, a Bíblia diz, né? A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Exatamente. E aí eu conversei com minha mãe e na minha cabeça eu achava assim, Deus vai me chamar para isso quando eu estiver com família, for casada, tiver meus filhos e a gente vai na missão juntos, em família. Eu sabia então que em algum momento Deus me chamaria para isso, mas eu não sabia que seria tão rápido. E aí eu conversei com minha mãe. No final de 2020, eu estava para terminar a faculdade. E eu conheci um time de prático
da escola que eu fiz, porque assim, a gente passa nessa escola que eu fiz de treinamento e discipulado, a gente passa 3 meses na base sendo treinados, discipulados. E você pode falar qual é a escola ou não? Posso. É uma escola da Jocum, só que eu fiz numa base que é a Dunamis Farm, que é uma collab, né, que fala, não sei falar, com o Dunamis, o movimento Dunamis e a Jocum. O Dunamis é uma base que eles fornecem esse treinamento discipulado da Jocum. Então, eu fiz o treinamento discipulado da Jocum na base do Dunamis Farm. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender. Então, porque geralmente a Jocum tem sua própria base, né? E a Dunamis Farm não é necessariamente a base da Jocum, mas é uma base que emprestou, né, para que os cursos da Jocum pudessem acontecer. E foi muito específico a minha ida para lá também. Porque até então, quando Deus tinha falado comigo, eu tinha pesquisado sobre essa base do navio, que é a OM, organização, não lembro o que quer dizer, mas eu sei que é OM. E aí eu tinha pesquisado sobre essa base. Mas eu conheci esse time dessa base, eles foram fazer o prático deles aqui no Espírito Santo. E aí, como eu estava muito ligada ainda à Rua do Céu, que era o projeto que eu participava desde 2016, eles ligaram e falaram: a gente quer servir a Rua do Céu enquanto a gente estiver aí. Quer participar das programações com as crianças e tudo mais. Porque a gente faz os 3 meses de teórico dentro da base e depois a gente fica 2 meses e meio no campo missionário, servindo aquele local que a gente for, né? Então, eles vieram como time, serviram a Rua do Céu e mais outros ministérios aqui do nosso estado. E, naquele exato momento, tudo convergiu. Eu estava terminando a faculdade, eu conheci essa galera e Deus falou claramente que o tempo tinha chegado. O tempo que Ele tinha me chamado para viver em missões integrais tinha chegado. Uau! Sim, e aí eu conversei com os meus pais e um dos meus maiores princípios, que é bíblico, né, desde sempre, o que eu sempre prezo, é a honra ao meu pai e à minha mãe. E uma coisa que eu sempre oro para Deus é: Deus, o Senhor pode me falar as coisas que o Senhor quer que eu faça, mas antes de tudo, fala com meu pai e com a minha mãe para que eu tenha a bênção. O coração dos meus pais. Exatamente, né? Para que eu tenha realmente a bênção deles, porque eu não quero fazer nada fora da bênção deles. Porque, para mim, se eu não tenho a bênção dos meus pais, não é algo que Deus está me mandando fazer. Né? Porque, de novo, Deus não acrescenta dores, Ele não é um Deus de confusão. E como foi conversar com seus pais? Porque eu quero falar isso também, porque eu sou mãe. Né? Eu tenho 2 filhos, vocês já sabem, a Isabelle de 11 anos e o Benjamin de 5. E eu falo que um dos grandes problemas nossos como pais é aprisionar nossos filhos nas nossas expectativas. A gente paga a escola, investe nos filhos, mas não é para viver o propósito de Deus na vida deles. Na verdade, a grande maioria dos pais aprisiona os filhos. Eu estou investindo porque eu espero que amanhã você seja isso. Eu espero que você esteja nesse nível. E eu sempre falo para os pais: libertem os seus filhos das suas expectativas. Liberem os seus filhos para viverem o viver profético que Deus tem para a vida deles. E quando eu falo viver profético, não é um viver ministerial, pode ser um viver profético dentro de uma engenharia, pode ser um viver profético dentro da psicologia, pode ser um viver profético dentro da advocacia, mas pode ser um viver profético ministerial. E como foi compartilhar isso com seus pais? Então, isso que você falou é muito importante, porque eu passei a minha vida também nesse lugar de eu não posso decepcionar os meus pais. É isso, porque quando a gente é um bom filho, por isso que a gente se sente aprisionado. Nós queremos suprir as expectativas dos nossos pais e queremos, como bons filhos, que eles se realizem em nós. Exato. Mas este não foi o propósito para o qual Deus nos formou. Sim. Há um propósito, há um acordo estabelecido na eternidade, antes mesmo que Ele nos enviasse à Terra, para viver esse propósito.
Sim. E como foi? E aí eu carregava muito esse peso, assim, de eu tenho que suprir essas expectativas dos meus pais, porque eu quero trazer felicidade para eles. E meu pai, tadinho, pagou minha faculdade e tudo mais. Então ele imaginava que eu ia, depois de 2020, 2021, decolar na profissão. Com minha mãe, eu vejo que eu eu queria mais suprir a expectativa da minha mãe, assim. E eu ficava com muito medo de magoar a minha mãe. Só que eu já tinha falado no ano passado com ela que Deus estava me chamando para a missão. Então eu conversei com ela, eu sentei e falei: mãe, Deus está me falando que Ele quer de mim esse ano de 2020. Não era algo fácil para mim, porque até então na minha cabeça, eu não sei se você já teve essa sensação, mas na minha cabeça de filha, meus pais precisavam de mim dentro de casa. Eu era uma das colunas dentro de casa. Eu tinha muito essa sensação. Então, para mim, Deus precisou quebrar isso em mim. Eu vivo isso casada. Pois é. Olha aí as coisas sendo reveladas. Pois sabe, aquela coisa que Deus te chama para coisas mais profundas. Não, mas meu marido precisa do meu apoio, até financeiro. Preciso me manter aqui, meus filhos precisam, meu marido precisa, minha casa precisa. Eu acho que é um sentimento semelhante. Mas como é que vai ser? Sim. Se eu me lançar nisso aqui? E um senso de responsabilidade. E Deus falou muito comigo que isso era sobre uma falta de confiança nele que eu tinha no meu coração. Porque se não é Ele sendo o Deus que provê tudo, que faz tudo, não digo nem provisão financeira, porque, assim, graças a Deus, a nossa família nunca sofreu nada nessa questão. Mas eu digo emocional, sabe? Porque os meus pais, eles já me tinham muito como psicóloga da casa, sabe? Então, qualquer coisinha, eles vinham conversar comigo. Então, eu carregava isso. Como é que vai ser para os meus pais ficar sem mim aqui, né? E aí Deus, ele me trouxe esse senso. E isso parte de uma falta de confiança em mim, no seu coração. Porque se não sou eu sustentando, não é você que vai conseguir sustentar nada. Então, assim, Deus precisou quebrar isso em mim, de eu entender. Realmente, não sou eu aqui que vou fazer nada. Eu tenho que orar para que Deus continue guardando, protegendo e sendo a coluna da minha casa. Então, eu tive que quebrar isso. Conversei com a minha mãe e minha mãe falou assim: vamos orar, porque Deus, ele vai confirmar cada vez mais. Graças a Deus, minha mãe cristã ouve a voz de Deus. Então, Deus falou diretamente com ela. Ela conta que foi num culto de missões que eu fui cantar um louvor. E na hora Deus falou assim: agora chegou a hora de você cortar o cordão umbilical. Porque minha mãe fala que antes dela saber ainda que estava grávida, ela foi num culto e o preletor falou assim: entrega para o Senhor o que você tem de mais precioso. E ela falou assim: quando eu tiver um filho, eu vou entregar para o Senhor. E é como se Deus tivesse falado para ela naquele momento que chegou a hora dela entregar o Samuel dela. Meu Deus, é tão doloroso, queridos. Sim, ela chorou, mas ela entendeu que aquilo que Deus estava falando comigo realmente era o que ia acontecer. Com meu pai, a gente tem uma relação assim muito aberta, então eu digo que eu pareço muito com meu pai nisso de eu tomo uma decisão. Se eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou fazer, eu vou tentar até o fim para conseguir fazer isso. E isso é muito dele, ele também é muito assim. Então, quando eu contei para ele, falei: pai, estou pensando nisso, nisso e nisso, vai ser assim, assim, assado. Ele: se você conseguir fazer, amém, vai com a bênção. E uma coisa que me impactou, porque assim, meu pai, como ele não é cristão, então ele não tem o entendimento dessa coisa de missão, de largar tudo, de precisar de provisão financeira vinda de pessoas que acreditam no seu chamado. E ele falou assim: olha, eu te abençoo, mas eu não vou ficar te mantendo financeiramente, não. Falei assim: amém. Se Deus está no negócio, Ele vai prover todas as coisas. E foi muito impactante, e eu tenho certeza que isso impactou a vida do meu pai, porque eu consegui todo o recurso financeiro sem realmente ele ter contribuído com nada, assim. Por exemplo, Tom, isso aqui é para você na missão. É claro que ele me ajudou a fazer compras de necessidades básicas para eu ir, né, para o campo. Sim. Mas em questão assim, isso aqui é único exclusivamente para a missão. Ele não fez, mas ele viu Deus agindo. Então ele viu assim, o Deus que ela serve realmente chamou
E pagou está a conta. garantindo o Exatamente. chamado, a Exatamente. promessa. Então, assim, eu tenho certeza Jeová que Jireh isso... mesmo, Aham, o Deus eu da tenho certeza provisão. que isso impactou a vida dele também. Então, ele me deu a bênção. Se eu conseguisse fazer tudo, mover tudo, ele me abençoou. Minha mãe, Deus falou com ela. Então, assim, eu comecei a mover. E eu tinha R$0. Meu pai tinha falado assim, olha, você já sabe que eu não vou me meter nisso, você vai conseguir aí. E realmente fui orando, falando, Deus, o Senhor está me chamando. E essa escola que eu fui, é muito engraçado, porque foi muito específico a ordem de Deus para eu ir para aquele lugar. Eu lembro que quando eu vi a relação das escolas da Jocum, do treinamento e discipulado, eu falava que a do navio e essa na Dunamis Farm era uma das mais caras. Então, eu falava assim, essas duas são as que eu não vou. Porque não tenho condições financeiras de fazer uma escola assim. E parece que Deus ele pega tudo que eu falo assim, não tem condições, vou reverter isso para você ver que não é sobre as suas condições, mas é sobre o que eu posso fazer na sua vida. Então, ele foi muito específico de eu ir para aquela base, para aquele local. E eu falei assim, Deus, amém. Eu preciso na época eu paguei para os 3 meses de teórico R$8.500. Eu tinha R$0. E Deus proveu os R$8.500 e uma semana... Eita, uma glória. semana antes de ir para a escola, eu já estava com minha passagem comprada, com a minha escola paga, com o meu passaporte tirado. Ou seja, todas as pendências financeiras Deus tinha provido. Então, é isso, assim. Eu poderia... Você falou passaporte. Sim. Essa escola era onde? Essa escola é no interior de São Paulo. Sim. Só que como o prático a gente descobre lá, Então tem que ir já com tem passaporte. que ir já com passaporte. Porque eu fui para o Brasil, mas eu poderia ir para outro país, entendeu? Então a gente já tem que ir com o passaporte para... Se Deus chamar a gente para ir para outra nação, a gente já está todo com o preparado. passaporte pronto. Isso. Então, eu fui e eu vi o Deus provedor na minha vida. E eu falo que, a partir daquele momento, eu não vivia mais sobre as experiências da minha mãe, sobre as experiências das que as pessoas contavam no púlpito, mas sobre o que eu estava vivendo, eu e Deus. Porque ele falava e eu fazia aquilo que ele estava falando e ele ia lá e ia provendo todas as coisas. E uma coisa muito importante que... eu, às vezes, falo até para mim mesma novamente, porque quando a gente vê outros desafios na nossa frente, a gente tende a, será que vai acontecer? Será que é mesmo de Deus? A gente, com medo e com insegurança, muitas das vezes ignora a voz de Deus. Porque, Deus, como que vai ser? Como que eu vou me sustentar? Como que vai ser todo esse processo? É melhor ficar na minha zona de conforto, onde eu tenho segurança. Mas Deus, ele não nos chama para ir para a zona de conforto. Deus, ele nos chama para nos tirar dessa zona de conforto. Eita, glória! E é por isso que, para viver no centro da vontade de Deus, a gente tem que entender que nem sempre vai ser confortável para a gente. Porque é isso que ele nos chama. Eu me inscrevi na escola, eu falava para todo mundo, porque eu vou para a escola e tal, às vezes sem nenhum recurso financeiro. Mas eu criei no Deus que eu servia, no Deus que me deu a palavra. Então, Ela creu e se moveu. exato. Entende? Porque muitas pessoas, eu creio, mas não se move naquilo que crê. Ela creu e se moveu. Tanto que eu falei aqui antes de começar o programa. Lá da sede, chegou até a mim um movimento que a Lídia estava fazendo. Eu falei, uai, o que é isso? A Lídia? Missões? Como? Então, ela começou a mover, Sim. né, naquilo que ela creu. Exatamente, porque não é só o crer de boca também, né? Eu creio no que Deus pode fazer. Mas se Deus, a gente crê e Deus está dando um comando para a gente e a gente deixa de fazer esse comando, é porque a gente, na verdade, não está crendo que Deus pode fazer. Eu lembro que Deus mandou fazer coisas que, ao meu olhar, eram absurdas. Por exemplo, mandar mensagem para uma moça que eu não falava há 2 anos. E essa moça ofertou muito na minha vida, porque a gente... Isso também é muito importante. Eu não comecei a missão
só indo, sabe? Antes, na minha cidade, no meu bairro, eu já fazia. E eu lembro que essa moça falou assim: Lídia, é claro que eu quero te ajudar, porque quando o meu filho teve câncer, o filho dela com uns 21 anos de idade teve câncer, eu lembro que você e sua mãe vinham aqui em casa fazer oração, cantar, deu todo o apoio pra gente, vocês compartilhavam a palavra do Senhor com a gente, e eu sempre vou ser grata por isso que vocês fizeram. Hoje meu filho está curado, mas ele vai lembrar eternamente que na época que ele estava com câncer, que ele estava doente, veio um pessoal aqui e transbordava a alegria e o amor do Senhor para a gente. Olha aí, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele também ceifará. Uma lei da semeadura. É o que ela falou, a obra de Deus na vida dela não começou com a ida dela para essa escola. A obra de Deus na vida dela começou aqui bem antes. Ela já sendo missionária local, no local onde ela estava plantada, para os vizinhos, para a igreja local, para a Rua do Céu. E aquilo que ela plantou no tempo do Senhor, floresceu e frutificou. Sim, exatamente. E houve esse retorno de... Pensa bem, gente, isso é fantástico. Quando a Lídia foi lá cantar louvores para esse rapaz, compartilhar da palavra, ela nunca imaginava os comandos que Deus daria para ela lá na frente. E como esta mãe deste jovem seria uma peça-chave. Exatamente. Meu Deus, é forte. Por isso que, assim, uma dica, né, vamos dizer assim, que eu gostaria de dar. Eu fui uma jovem que, por muitas vezes, eu olhei assim, eu lembro que na época que a Priscila liderou a gente, eu estava passando por um processo de término de relacionamento, muitas coisas acontecendo na minha vida, então eu estava uma jovem completamente ferida. E eu estava passando por esse processo do Senhor mexer nas minhas emoções. E eu lembro que a Priscila teve um papel fundamental. Eu acho que ela nem sabe disso. Mas com o testemunho que ela contava sobre a vida emocional dela, aquilo me impactava muito. Então, assim, eu nunca ia imaginar, numa vivência que eu estava naquela época de Deus, por quê? Por quê? Por quê? Deus, me mostra, muda esse quadro. Eu não quero estar com o meu coração nesse lugar. Então, quando eu permiti que o Senhor curasse o meu coração, eu tive que passar por todo um processo para que hoje eu fosse a Lídia que está aqui sentada contando esse testemunho. Coisa linda. Então, assim, às vezes a gente se olha em situações e fala assim, Deus nunca vai me chamar para o campo missionário, ou Deus nunca vai me botar nessa profissão, ou Deus nunca vai me fazer me colocar para pastorear uma igreja, liderar uma juventude, enfim, qualquer coisa que Deus tem te chamado por conta do seu hoje. Mas o seu hoje forja quem você vai ser amanhã. Aleluia, receba aí onde você está. Essa dor não define você. Essa dor é só um processo necessário para te conduzir ao centro da vontade de Deus. Aleluia. Exatamente. E hoje, quando eu olho a minha história, assim, eu sei que eu estou no início, assim, tem muita coisa ainda para viver, mas das coisas que eu já vivi, eu falo assim, gente, o cuidado de Deus, desde sempre ali. Ele sempre esteve lá. Sempre esteve ali cuidando, curando, sempre esteve me colocando nos processos para eu me tornar quem eu sou hoje. Mas não é um processo fácil, onde a gente olha e fala assim, ai, vou passar aqui, porque eu sei que Deus está preparando algo lá na frente. Na época que a gente sente a dor, parece que aquilo ali vai morrer ali. Tipo assim, a nossa vida vai acabar ali. A gente não consegue pensar num amanhã. E eu lembro que muitas das vezes, durante as dores que eu sentia, não só emocionalmente de relacionamento, mas em vários outros processos da vida, eu só conseguia olhar para a minha dor. Mas a partir do momento que eu mudei a ótica e comecei a olhar para as minhas dores, pensando, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer forjar em mim? Eu lembro que eu falo que eu vivia como o povo, rodando na terra, ali antes de chegar na Terra Prometida. Rodando, passando 40 anos ali rodando por conta dos meus questionamentos. Por que eu não mereço isso? Eu sou uma boa filha do Senhor, eu estou aqui na igreja assídua, eu faço as coisas para o Senhor.
Mas quando a gente muda essa ótica de perguntar o porquê que eu estou passando por isso e pergunto o que o Senhor quer me ensinar com essa situação, a gente começa a pegar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nas situações difíceis. E eu digo que tudo que eu vivi foi necessário. Porque hoje eu tenho propriedade para falar de coisas que eu senti e que passaram. Como você compartilhava com a gente o que você passou, porque você tinha propriedade, porque Deus te curou, Deus te transformou. E, enfim, hoje você tem uma família linda. Então, eu comecei a olhar assim para os meus processos. Então, antes de eu chegar aqui, eu passei por muitas coisas assim que eu caiu de paraquedas. Exatamente. E não num lugar de exaltação, sabe? Mas eu consigo ver que as minhas decisões, as minhas escolhas na época de dor, na época desfavorável, foram profundamente importantes para que eu estivesse aqui hoje. Porque eu poderia muito bem ter desistido, poderia muito bem ter me entregado para as coisas desse mundo. Desviado, decepcionada. Exato. Mas eu permaneci sabendo que Deus tinha um propósito para todas as coisas. E a permanência hoje me traz frutos muito bons. Aleluia. E Lídia, você chegou nessa escola. Como foi? Como são os outros jovens que também estão lá? Porque você falou que são 3 meses Sim. teóricos. Sim. Como é essa teoria? Como é a escola? Como é a vida de vocês lá? É muito bom essa pergunta, porque logo quando eu fiquei sabendo que eu ia para a escola, o que eu imaginava era que lá a gente ia aprender a evangelizar, né? A amar pessoas, como é esse processo? Como abordar pessoas? Como será esse processo de evangelização e tudo mais. E Deus me surpreendeu porque a gente chegou lá para sermos pessoas que nós nos permitimos ser tratados por Deus. E muitas das minhas dores também, que eu passei por elas, mas ainda existiam resquícios no meu coração. Deus abriu todas essas dores, todas essas feridas, revelou nome por nome daquilo para curar 100% o meu coração. Então, esses processos de 3 meses, a gente acha que a gente vai aprender para dar para as pessoas. Mas eu digo que é um lugar da gente receber do Senhor, se encher do Senhor para transbordar quando a gente for para o teórico. Então, lá a gente aprende sobre caráter e natureza de Deus, a gente aprende sobre o amor incondicional do Senhor, a gente aprende sobre a fé, caminhar por fé, sobre ver Deus como Pai, um Pai perfeito. Enfim, a gente vai entrando nesses lugares assim de saber como que é realmente uma vida de adoração, da gente entender que não existe essa distinção de uma vida secular, por exemplo, eu sou profissional eu sou de um jeito e dentro da igreja eu sou de outro. Não, a nossa vida completa, integralmente, tem que levar o reino de Deus para onde quer que a gente for. Esse é o nosso principal chamado, glorificar a Deus. Sim. Em qualquer área que estejamos plantados. Ou seja, a Priscila ela tem que glorificar a Deus como dentista, ela tem que glorificar a Deus como esposa do Léo, ela tem que glorificar a Deus como mãe da Isabela e Benjamin, ela tem que glorificar a Deus como apresentadora. Enfim, todo o nosso ser, em todas as áreas da nossa vida, é o nosso real chamado, glorificar a Deus. Exatamente, porque nós somos embaixadores do reino de Deus, né? Então não é simplesmente ser embaixador dentro da igreja, é em todos os ambientes que a gente for, né? Então lá a gente aprendeu muito isso, assim, sabe? De sair de uma caixinha de evangelizar é simplesmente falar Jesus morreu por você, você quer aceitar Jesus? Mas começar a amar essas pessoas, começar a demonstrar o que o Senhor fez na nossa vida e que pode fazer na sua vida, na vida da pessoa também. Então, a gente aprendeu muito, e, sim, vamos dizer assim, foi um momento de conhecer a Deus para depois fazê-lo conhecido. E a gente nunca vai terminar de conhecer a Deus, né? A palavra fala que a vida eterna é conhecer a Deus. E lá, acho que se eu não me engano, em Oséias fala que conhecer e prosseguir em conhecer. Então, foi um momento que a gente mergulhou, assim, pensa que a gente estava 24 horas por dia em um lugar onde a gente só adorava a Deus, só ouvia
a falar do caráter de Deus, das coisas que Deus, de quem Deus é, das coisas que Deus pode fazer. Então foi nesse lugar, assim, nesse ambiente que a gente ficou durante esses 3 meses. E lá a gente é muito trabalhado o nosso caráter também, porque a gente acha que simplesmente porque a gente está na igreja, vive uma vida com Deus, a gente tem o caráter excelente. E aí a gente chega lá e Deus vai mostrando isso aqui que eu deveria mudar, isso aqui que não faz parte de quem Ele me gerou para ser, do que Ele me chamou para ser. Então a gente vai transformando esses pontozinhos na nossa vida para que nós sejamos cristãos saudáveis, sadios, para que sejamos agentes de transformação na vida de outras pessoas. E Lídia, os 8.500 foi para o teórico e prático ou só para o teórico? Não, foi só para o teórico, porque assim, durante esses 3 meses a gente tem que arcar, na verdade a gente dá um valor total, né, que é 8.500, para arcar com alimentação, moradia. Sim. E lá, essa escola é uma escola bilíngue, né? Então, vinha pregadores internacionais. Então, assim, querendo ou não, os alunos bancavam essa vinda desses preletores e tudo mais. Então, assim, todas as coisas estão inclusas nesse 8.500 durante esses 3 meses. E aí, quando chegou a parte do prático, como foi isso aí? Isso aí que é muito interessante, porque na parte do prático a gente ficava assim, meu Deus, como que a gente vai fazer? Porque no teórico a gente estava na nossa casa, com as pessoas do nosso convívio, podendo conversar, contar o que ia acontecer, para chamar elas para serem mantenedoras, né, para viver aquilo com a gente. E no prático a gente estaria lá dentro da fazenda, né, da base. Então a gente não teria muito contato direto com as pessoas. E eu lembro que na época, isso é uma coisa muito doida assim que eu vou contar, mas na época Deus tinha pedido para eu entregar o meu celular. Lá a gente vivia num ambiente de muita generosidade, né? Que Deus, eles trabalhavam muito isso no nosso coração. Deus é um Deus generoso, e no nosso coração não pode ter apego a coisas materiais ao ponto da gente não entregar algo porque eu tenho apego a isso. É como Abraão com Isaac, né? E aí Deus, ele um dia me falou assim: você sabe qual é o seu Isaac? Você me entregaria como Abraão? E aí eu lembro que eu chorei muito naquele dia. Eu falei: Deus, o Senhor quer que eu dê meu celular? Como é que eu vou ficar sem comunicação? Eu tenho que conseguir o dinheiro do prático. E eu vou ficar sem celular. E eu lembro que eu falei assim de novo: Deus, se minha mãe me abençoar para fazer isso, eu farei. Liguei para minha mãe, contei tudo. Minha mãe, chorando horrores, falou: minha filha, Deus te abençoe, se Deus está mandando você entregar. Enfim, essa foi uma experiência assim, muito louca que eu tive. Quase ninguém, todo mundo fica: meu Deus, que loucura. Mas eu estava sem celular na época do prático, e lá dentro eu recebi uma oferta de 2.300, pessoas que também iam para o prático. Deus mandou eu te dar R$1.400. A outra, Deus mandou eu te dar R$900. Enfim, eu consegui, o dinheiro do meu prático foi 7.600, e eu consegui levantar com pessoas de fora, pelo Instagram, e com pessoas de dentro da base, sem celular. E faltando um dia para eu ir para o meu prático, eu ganhei um outro celular. Aleluia! Uma pessoa falou assim: Deus mandou eu te dar esse celular aqui. E eu ganhei um outro celular. Então, assim, essa coisa de eu entregar meu celular foi mais para Deus me mostrar assim, que eu estava com dúvida de como que lá dentro eu ia conseguir esse dinheiro. Ele me mostrou: sem celular você conseguiu todo o dinheiro, e ainda depois eu restituí o seu celular. Então foi assim, é uma coisa muito milagrosa. A gente não deve contar com pessoas, mas a gente deve contar com o Senhor, e o Senhor colocando no coração das pessoas de participar daquilo que Ele tem feito. Você escuta ela contando isso, é lindo ouvir, mas é muito difícil viver. Exato. A Lídia foi levada para uma outra dimensão, literalmente de fé, de crer. Sabe? Quando a gente fala: Deus é Jeová Jireh, eita glória, o Deus da provisão. Mas a gente fala isso, mas querendo ter o controle. Uhum. Né? Querendo ter o controle. Mas literalmente você abrir mão e crer que Ele é realmente o Jeová Jireh. Isso aqui que ela está falando, amados, é uma outra dimensão. Sim. É uma outra dimensão de fé e de vivência com Deus. Não é fácil.
Não É mesmo. muito difícil. Para ela chegar nesse nível que ela falou, Priscila, são 3 meses ali mergulhado, aprendendo sobre o caráter de Deus, como ele é, e literalmente confrontando o próprio coração. E Lídia conseguiu, então, o valor para o prático. Deus mostrou o poder dele, né? Restituiu o que você estava disposta a entregar. E eu falo que Deus sempre nos devolve muito melhor do que Sim. quando nós entregamos. E aí você entregou. Chegou a hora de definir para qual lugar você iria viver o prático. Como foi? Lá durante a escola a gente fica sabendo quais são os práticos disponíveis para a gente fazer, né? E aí nós como alunos a gente ora e temos 3 opções para escolher aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quando eu fui, antes de eu ir para a escola, Deus tinha colocado no meu coração o México. Então, tem sido, né, um país que eu tenho ido em oração, né? Eu tenho orado muito por lá, porque antes da gente pisar nos lugares, a gente deve também entregar esse lugar. Não só os lugares, mas tudo aquilo que Deus entrega para a gente antes, a gente tem que já gerar em oração. Então, já era um país que eu já estava orando. Então, eu acreditava que na escola eu iria para o México. Só que quando eu cheguei na sala onde estava divulgado todos os lugares que a gente podia ir, eu vi a bandeira do México, mas o que pairou meus olhos foi Pantanal, Brasil. Porque eu amo o meu país, eu sei que existem pessoas aqui dentro do Brasil que precisam ouvir falar de Jesus, tem pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, então eu falei assim, Senhor, se não for para ir para o México, eu gostaria de ir ou para o norte do Brasil, ou, enfim, para esses lugares que eu sei que tem pessoas que nunca ouviram falar. Então, meus olhos se fixaram ali no Pantanal. E quando eu coloquei minhas 3 opções, eu coloquei México primeiro, porque era uma coisa que Deus já tinha falado comigo. E, em segundo lugar, eu coloquei Pantanal. E quando eu coloquei Pantanal, eu comecei a chorar. Só que eu não conseguia entender. Para mim, era só aquela atmosfera, né, ali espiritual. Então, para mim, eu estava chorando por isso. Mas depois eu entendi que eu estava chorando porque Deus estava gerando um amor pelo Pantanal dentro de mim. Então, minha terceira opção foi Brasil-Venezuela. Então, quando a gente... os líderes da escola, eles oram em cima das nossas 3 opções para Deus direcionar como que eles vão montar esses times, né? Então, nesse momento que eles oraram em cima das minhas 3 opções, eu fui para o Pantanal. E eu fiquei muito feliz. Eu lembro que eu tinha o México no meu coração, mas eu fiquei muito feliz de ir para o Pantanal. Falei, eu vou honrar o meu país, eu vou pregar o evangelho no meu país, vou amar as pessoas do Pantanal que... Quem vai para o Pantanal? Geralmente a gente vê pessoas indo para o Pantanal para um lugar turístico, que você quase não vê as pessoas que realmente são os pantaneiros que moram lá. E lá a gente foi para dentro mesmo, morou dentro de uma escola na comunidade, que eu vou falar mais para frente. Mas então foi assim, então eu fui para o time, então eu já sabia 1 mês antes do prático para onde eu iria e qual seria o recurso financeiro que eu precisava levantar para ir para esse lugar. Entendi. E como foi a sua experiência no Pantanal? Então, a gente foi para o Pantanal, na verdade, lá dentro da comunidade pantaneira, que o nome da comunidade é Pimenteira, que a gente foi, a gente ficou exatos 13 dias, porque lá não tinha internet, eram várias coisas escassas. A gente ficou numa escola desativada, que tem lá. E assim, quando a gente chegou na escola, a gente teve que fazer um mutirão de limpeza. Pensa num lugar que a gente viu, que a gente matou aranha, sapo, enfim, todo bicho que você imaginar. E a gente fez esse mutirão de limpeza e ficamos em barracas. Meu time tinha 5 meninas e 4 meninos. Então, as meninas ficaram numa barraca de 10 pessoas, que a gente falava que era a nossa mansão. E os meninos ficavam numa barraquinha de casal, 2 meninos em cada barraca. E aí foi assim que a gente viveu lá. A gente ficou nessa escola desativada. Logo quando a gente chegou, a gente já foi andar pela comunidade para conhecer, porque assim, cada casa é uns 15 minutos caminhando.
que a gente vai conhecer cada família. E eles são super amáveis, super abertos, abriam as portas, a gente abriu as porteiras das casas, a gente ficava zoando lá, falando assim, gente, se fosse na cidade, a gente ia ser recebido com o quê? Com um tiro, abrindo porta da casa dos outros. Mas a gente chegava lá e parecia que eles estavam nos esperando. Tinha casas que já tinha, tipo assim, café pronto, bolo pronto, e a gente, um time de 10 pessoas. Porque um dos missionários da outra base que a gente foi, ele foi junto com a gente, né? Para localizar a gente e tudo mais. Então, a gente chegava em 10 pessoas lá na casa das famílias e eles davam comida pra gente, ouviam a gente escutava também muito eles, porque lá a gente percebia que era um povo muito sedento de ser ouvido, de ser escutado, né? Então a gente pôde falar do amor de Jesus, vimos vidas sendo libertas, sendo curadas, recebendo Jesus como único e suficiente Salvador. E tem uma experiência que eu não sei nem se eu te contei do bar. Contou, mas conta de novo. Então, a gente chegou um dia e a gente foi porque lá, esse barzinho era tipo um mercado, né? Porque lá não tem nenhum comércio. Então, o comércio que tem vende tudo. E a gente chegou nesse barzinho, a dona desse barzinho estava com uma dor na coluna. A gente pediu para orar por ela, ela aceitou a oração e ela foi curada dessa dor. Aleluia. Ela não sentiu mais dor, então ela ficou tão impactada que ela falou assim, olha, vai ter sábado um bingo aqui, porque uma família, um moço da família de uma família da comunidade vai fazer uma cirurgia no olho, então a gente está mobilizando para pagar essa cirurgia para ele na cidade e tal, então a gente vai fazer um bingo para conseguir mobilizar esse dinheiro, então vocês estão convidados, por favor, venham aqui. Aí um dos nossos líderes falou assim, a gente pode cantar um louvor, pregar uma palavra rapidinha depois do bingo, né, enquanto a gente estiver? Ela, claro, pode sim, porque ela estava tão impactada que ela tinha sido curada. E aí a gente foi, uns dias antes a gente ajudou a limpar lá, né, uma limpeza super pesada para um mercado e para um bar, mas a gente ajudou a limpar e no outro dia, no dia do bingo, a gente foi lá. E aí a gente cantou alguns louvores, teve a pregação, um compartilhamento da palavra, e a gente viu 40 pessoas levantando a mão num bingo para aceitar Jesus. Homens com bebida na mão, levantando a mão com um semblante de arrependimento. A gente via que não era uma coisa emocional, sabe? Mas que realmente tinham tocado algo no coração deles. Meu Deus. E foi assim que a gente caminhou durante esses 13 dias lá. Nesse dia que a gente foi fazer a limpeza, essa moça, a dona Daisy, chamou a gente para almoçar na casa dela. E quando a gente estava na casa dela, a gente presenciou um homem agredindo uma mulher. E aí a gente separou, né? Os meninos do nosso time separou a briga e tudo mais. Então, já correu a notícia na comunidade que os missionários que estão aqui separaram a briga. Então, já começou a abrir muito mais portas para a gente. E a gente foi caminhando nisso. Vimos curas, libertação, pessoas aceitando Jesus. E foi o que eu penso, assim, porque eu sou muito do discipulado, eu gosto muito dessa coisa do discipulado. E eu penso, gente, precisava ter alguém aqui para discipular essas pessoas, para caminhar com essas pessoas. Mas Deus foi muito claro como Paulo fala, né? Uns plantam, uns regam. E então, o crescimento, quem dá é Deus. Exatamente. Então, ali a gente teve o entendimento de que a nossa ida ali teve um propósito. E que o propósito está sendo estabelecido. E que daqui Deus a pouco vai levantar outros para dar continuidade. Exato. É isso, Lígia. É entender que eu não sei aonde Deus te plantou ou o que Ele vai te chamar para fazer. Mas é necessário que nós entendamos que a obra não é nossa. Porque essa questão de desapego com as coisas, há pessoas que são apegadas a posições, sabe? Há um apego à posição, há um apego, não, esse chamado é meu, essa posição é minha, essa liderança é minha, essa igreja é minha. Não há nada nosso, querido. Tudo é do Senhor e nós somos chamados, eu falava muito isso para os jovens, eu e Léo fomos chamados para esse tempo, para essa construção. E no tempo do Senhor virá outros que vão construir mais um pouquinho dessa construção. E é o Senhor. Eles foram lá, fizeram a obra para o qual Deus os chamou naquele
pacto de 13 dias. E depois, com certeza, Deus vai levantar pessoas para ir lá novamente, continuar, discipular, literalmente continuar regando aquela terra. Aleluia. Lídia, já estamos acabando. Oh, meu Deus. Estou falando, é muito rápido. Muito rápido. Não contamos nem 10%. Nem 10%. Lídia, grandes experiências você viveu, mas não acabou aí. O prático terminou. Sim. E aí você voltou. Sim. Né? Precisou voltar. E aí, qual é o próximo passo? Qual é o novo comando de Deus para a sua vida? Então, desde antes de eu ir para o prático, Deus estava me falando que a minha temporada em missões integrais, onde eu larguei tudo, né, para ir viver 100% ali, não iria acabar, que eu iria caminhar muito ainda ali. Então, eu ainda não tinha discernido isso durante o teórico, mas no prático Deus foi muito claro comigo de que Ele está me chamando para mais uma temporada integral. Então, agora em maio, dia 19, eu vou voltar para a base, onde eu fiz a minha escola, e vou fazer um treinamento de liderança para compor a liderança dessa escola que eu fiz parte. Então, agora, eu fui no semestre passado como aluna para ser treinada, discipulada, aprender mais sobre quem o Senhor é. E agora eu vou compor esse time de obreiros que vai ajudar no treinamento, no discipulado, para que mais jovens sejam despertados, tenham suas vidas mudadas, reconheçam quem Deus é na vida deles e amem a grande comissão, né? O campo missionário, viver esse ID, e não só em missões integrais, mas como você falou, aonde você está inserido. Eu vi muitos jovens saindo de lá sabendo que iam voltar para a faculdade e iam abrir suas empresas, enfim. Deus ele foi colocando cada um no seu ramo, mas sabendo que existe um propósito maior. Eu não estou ali simplesmente para ser um empresário que ganha dinheiro como todos os outros, mas um empresário para fazer a diferença na vida de outras pessoas, porque eu sou embaixador do reino de Deus. Então, assim como ele destrinchou cada propósito de cada jovem ali, ele me chamou para me forjar mais ainda em liderança, em discipulado, para que jovens também sejam impactados e tenham seus destinos traçados. Lídia, é uma das últimas perguntas que eu vou te fazer. E a sua profissão? Minha profissão é... Não faço essa pergunta como num tom inquisitivo, né? Mas eu acho que por várias vezes você colocou ela diante de Deus. Sim. A pergunta que eu faço é para destrinchar junto com você aqui o que Deus tem te revelado a esse respeito. A psicologia é algo que eu amo muito, assim, né? E eu sabia que fazer uma faculdade de psicologia era algo que estava no coração de Deus para mim. No momento, como Ele está me chamando de missões integrais, Ele não fez adormecer a psicologia no meu coração. Muito pelo contrário, ele tem colocado até planos de, durante eu estar no campo missionário, eu fazer uma especialização e tudo mais. Então, é aquilo que a gente falou, são temporadas e ciclos. Eu entendo que esse ciclo agora é para eu estar 100% em missões, mas que lá na frente ele vai alinhar a minha profissão com o meu chamado missionário. Aleluia! Então você já tem a convicção. Sim. Lídia, e você precisa voltar para a sua escola base. E questão de recurso. Sim, isso é uma coisa que eu até conversei com a Priscila, que um dos maiores desafios para mim em missão é o levantamento de recursos, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente depende de Deus, mas pessoas terem o coração missionário, entendendo que ela não pode ir com os pés, mas ela pode ir com a contribuição, levando outras pessoas a irem, né? E agora, para essa minha volta, todo mês eu tenho que pagar uma mensalidade que cobre as minhas despesas pessoais, que cobre a minha hospedagem, né, moradia lá e alimentação. Então, eu tenho um valor fixo todo mês. Então, eu preciso de mantenedores, pessoas que abracem a causa, pessoas que entendam o meu chamado e queiram participar, ser co-participante daquilo que Deus tem feito. Aleluia. E um dia eu ouvi, Lídia, um missionário dizendo o seguinte: não é pedir por pedir,
mas até isso Deus direciona. Aonde ir, né? Porque o recurso está aqui guardado em Deus, né? E Ele sabe qual é o ponto onde Ele está derramando para que você tenha acesso, né? O recurso está nele e Ele também dá estratégia para você acessar esse recurso, né? E talvez você que está me ouvindo aí agora pode ser esta ferramenta estratégica que Deus está acionando agora para abençoar a vida da Lídia. Você provavelmente é esse ponto. E Lídia, se alguém agora for tocado por Deus e sentir no coração, eu sou a ferramenta que Deus está querendo acionar. Porque, amados, é algo, é até difícil de explicar, é algo tão espiritual que cada ponto de recurso é acionado por Deus para uma pessoa específica. Sim. Às vezes o ponto que vai ser acionado para a minha vida não é o mesmo que vai ser acionado para a vida da Lídia. Então, há um ponto a ser acionado para Deus liberar sobre a sua vida. E talvez você seja esse ponto e está sendo movido agora. Porque há aqueles que vão, como a Lídia, mas há aqueles que Deus usa para investir nessas pessoas que vão. Há os joelhos que se dobram para cobrir em oração e intercessão. E Lídia, se alguém for agora acionado por Deus para um recurso ser liberado sobre a sua vida, como Ele te acha? Então, tem as redes sociais, né? E através das redes sociais, a gente conversa para eu entregar meu número de WhatsApp. Porque também eu gosto de ter contato direto com as pessoas que são mantenedoras, para elas saberem realmente no que elas estão investindo no reino de Deus, sabe? Então, mensalmente eu sempre mando também as informações, retorno. Isso. Então, hoje eu acho que o meio mais fácil é o Instagram, né? Sim. Que dá para você entrar em contato ali comigo e ali a gente... Fala o seu Instagram, Lídia. Meu Instagram é @Li_Mariano. L-I, mais um I, Mariano. Isso, @L-I Mariano. Isso. Isso. E tem também o e-mail, que Pode. que é psi_lidiamariano@gmail.com. PSI, amados, é de psicóloga, psicologia, que eu já sei disso, tá? Psi. Isso. PSI Lídia Mariano. Lídia Mariano. Isso. @gmail.com. @gmail.com. Eu tenho certeza que você está sendo acionada agora pelo Espírito. Que há um recurso da parte de Deus que será liberado para a vida dela através da sua vida. O Espírito Santo está te movendo agora. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, em nome de Jesus Cristo, mova-se nesse sobrenatural que a Lídia compartilhou. E agora, Lídia, para finalizar, se agora estiver nos assistindo alguém tão confuso, tão perdido quanto ao chamado de Deus, sobre o centro da vontade de Deus para a vida deles, o que fazer para descobrir? Ou a pessoa até já sabe, Deus já usou profetas, Deus já usou circunstâncias, Deus já deu sinais, Deus já deu vislumbres, mas tem medo. O que você tem a dizer a essas pessoas? Eu tenho a dizer que os nossos sentimentos e as nossas circunstâncias não definem quem a gente é. E a gente, às vezes, tem que se mover por racional do que por emocional. Porque o nosso emocional nos leva só à queda. Mas aquilo que a gente está ouvindo de Deus, se a gente se mover, tendo a razão, sabendo que é o Senhor que está falando, e ir por fé,
Deus fará muito mais do que a gente pensa e imagina. Então não seja movido pelas circunstâncias e por aquilo que você tem sentido, mas vá sobre aquilo que Deus tem te falado, que muitas das vezes parece impossível de acontecer. Mas eu e você servimos a um Deus do impossível. E eu estou aqui para te dizer que eu vi coisas impossíveis acontecendo, porque eu me movi por fé e não pelo que eu estava sentindo e não pelas circunstâncias. Lídia, que Deus te leve a lugares ainda mais elevados. Que você viva experiências sobrenaturais. Que através da sua vida, nações sejam impactadas pelo Evangelho. Que através de você, outros sejam gerados, outros propósitos sejam gerados, sabe? Que eu acho que o que você viveu te deu senso de propósito, que muito ser humano não tem. Afinal, para que eu fui chamado? Para que Deus me trouxe ao mundo? E você achou esse lugar, o lugar do propósito, o centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu quero dizer que eu me sinto muito orgulhosa de ter passado pela sua vida, mesmo que de forma tão rápida, tão ligeira. Para mim é um privilégio ter conhecido você. E que aquilo que Deus tem feito na sua vida seja multiplicado. E que Deus levante, que Ele já levantou. Esses mantenedores já estão com Ele, já estão guardados nele. E faça com que os seus recursos também ganhem senso de propósito, porque eles não são seus. Você é apenas mordomo. E saiba direcionar para o campo certo, para o terreno certo. A Lídia está aqui. E se você é a ferramenta acionada por Deus para este propósito, você já sabe. E você já está sendo tocado. Lídia, obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Pri. Para mim é um privilégio. Estou muito feliz de estar aqui. Amém, amém. Eu sei que Deus vai fazer muito mais. Agora, meu querido, adore ao Senhor com Leia, Rangel e banda. Bem alto, bem alto. Adore, adore, adore. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu
motivo, Senhor, de estarmos aqui. Tu és o motivo, Senhor, deste programa. Tu és o motivo de nos movermos, Senhor. Ah, Pai, ao ouvir a Lídia, Deus, o meu espírito gritava dentro de mim, Senhor, para que o medo seja aplacado, ah, Deus, e possamos alcançar essa dimensão que a tua serva alcançou, de viver o sobrenatural, Senhor, entendermos que nós nunca estivemos no controle, que não é nós, Pai, que fazemos, mas é pelo mover do teu Espírito, Senhor, que nós não temos o poder, que nós não temos a força. Ah, Deus, não somos nós que sustentamos nada. Ah, se não fosse pelo mover do teu Espírito. Cantarabaxude, cantarabaxai. Alaite, ovastude, canturira, marefaxude, cantarabaxébia. Senhor, aonde há agora uma pessoa coada pelo medo, seja liberta agora de todo medo. Aonde há uma pessoa, Pai, acovardada, receba nessa noite. O Senhor não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de ousadia, ah, Deus, de amor. Cantarabaxude, cantarabaxá. É o teu nome que exaltamos nessa noite. É o teu nome, Senhor, que nós declaramos nessa noite. Tu és o nosso amado. Tu és a razão da nossa existência. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Ah, Deus, perdoe as nossas limitações, a nossa falta de fé. Mas, Deus, que através deste programa, que haja, Pai querido, um exército sendo levantado agora, um exército sendo posicionado, amando, Senhor, a grande comissão, amando ide. Senhor, desperta-nos, tira a nossa visão da terra, tira o nosso coração da terra e nos atrai a Ti, Senhor, nos atrai a Ti, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos por estar tão nessa terra, Pai. Ah, Jesus, volta os nossos olhos para o eterno. Ah, Pai, que atentemos para as coisas que não se veem, porque as que se veem, Deus, são temporais. Mas as que não se veem, Senhor, são eternas, Deus. São eternas. Faça-nos achar, Deus, esse lugar que é o centro da Tua vontade. E nos ensine, Senhor, a fluir neste lugar, Pai. Ensina-nos, Senhor, a fluir nesse lugar, Pai. Ó Deus, obrigada pela Tua presença aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, que seja mais do que emoção, mas que haja um mover do Teu Espírito para despertamento da Tua igreja, Deus. Ó Deus, era para eu orar no final, Deus, mas eu estou sendo movida a clamar agora, Pai. Ó Deus, aonde há uma pessoa ferida agora, aonde há uma pessoa, Pai, achando que é o fim, Senhor, que essa pessoa possa aprender com essa dor, porque essa dor, ela é pedagógica, quando a gente se dispõe a aprender com ela.
E eu creio, Pai, que não há prensa sem propósito, mas que toda prensa, Senhor, gera azeite para um propósito específico da sua parte. Senhor, venha curar histórias, venha curar vidas. Pai, aonde há uma pessoa perdida em seu propósito, em seu chamado, que seja alinhado agora, que seja posicionado agora. Senhor, esse missionário que está no campo querendo desistir, Senhor, que ele seja fortalecido agora. Esse jovem que desviou dos seus caminhos, amando o presente século, que em nome de Jesus seja realinhado agora, seja reposicionado agora, seja resgatado agora. Pai, que esse confronto venha gerar cura em nós, venha gerar cura na sua igreja. Pai, eu abençoo essa vida agora que está me assistindo. Eu abençoo essa comunidade. Eu abençoo essa igreja. Eu abençoo esse ministério. Eu abençoo esse chamado. Ah, Pai, que a nossa fé venha estar aliada às nossas obras, porque a fé sem obra, ela é morta, Senhor. E que possamos nos mover em Ti. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a achar o lugar que é o centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia, que presença maravilhosa, aleluia, que fluir de propósito, que fluir de chamado, aleluia, Deus tremendo. E agora chegou a hora do nosso alô. O último programa que você assistiu, eu recebi aqui a Keila Costa, serva de Deus que me veste a cada programa. E eu estava falando até com a Lídia. Lídia do céu, eu amo todas as roupas, que Deus tenha misericórdia de mim. Aleluia. E eu estou vestida mais uma vez com Keila Costa Moda. Essa serva de Deus que você teve o privilégio de conhecer a sua história e o propósito de Deus na vida dela. Daqui a pouquinho eu vou estar ali junto com a Leia Rangel, abençoando a sua vida, embora eu já fiz a oração, mas você vai estar me vendo em pé, e você vai ver como eu estou ungidamente mais bonita hoje. Aleluia! Com quê? Com Keila Costa Moda. Aleluia! Vista também esse propósito. E ela entrega em todo o território nacional, e você... Deixa eu ver se eu desliguei o microfone. Não, ele está ligado. E você também pode vestir esse propósito. Vista você também, Keila Costa Moda. Você pode segui-la nas redes sociais, @Keila Costa Moda, e entrar em contato com ela. E você também pode me seguir nas redes sociais, @Priscila Cedro Oficial. Amém? Eita glória. Vamos dar os alô? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esses alô que eu vou estar lendo se refere ao programa sobre a pedagogia na igreja, que eu gravei com a Rúbia Márcia. E eu quero mandar um alô para Irineu Lima Gaudi. Ele me escreve de Tiradentes, Minas Gerais. Paz missionária, excelente tema abordado com a convidada Rúbia, que mostrou paixão pelo que faz. Parabéns ao programa, obrigada Irineu, um abraço a todos mineiros, lembrando que esse ano agora, 2022, eu vou estar em Minas, ministrando em São João del Rei, na cidade de São João del Rei. Mineiros, ficam ligados aí, nós vamos estar pertinho. Um abraço também para a Ilma
Eu acho que é Ilma Darabeges, ela me escreve de Jardinópolis, São Paulo. Paz, sirva ao Senhor como professora de crianças em nossa igreja há 11 anos. E tenho um enorme prazer neste ministério. Vejo muitas moças sendo bênção na igreja e saber que tenho participação nisso é muito recompensador. Mande um alô para a igreja Resgatai de Jardinópolis, pastor Rodolfo Rocha. Um abraço para você, Ilma, para todos os irmãos da igreja Resgatai de Jardinópolis e para o pastor Rodolfo Rocha. Quando eu percorro as igrejas e converso com as lideranças, o ministério infantil sempre é uma grande deficiência, de pessoas, de mão de obra, de pessoas que queiram se lançar nesse ministério. Mas eu tenho certeza que Deus está levantando guardiões dessa geração. E eu creio que Deus vai estar munindo a sua igreja de pessoas apaixonadas por crianças e pelo ministério infantil. Obrigada pelo alô. Um abraço também para Ciro Vargas, ele me escreve de Rondonópolis, Mato Grosso. Paz missionária, gostei do tema abordado, principalmente porque hoje a EBD está perdendo espaço nas igrejas. Parabéns para a cantora Miriam, linda voz, a minha amiga Miriam Belo, né? Parece voz de anjo mesmo. Ciro, um abraço, e um abraço a todos os moradores de Mato Grosso, em especial a Rondonópolis. Olhe bem, você falou sobre a EBD. E, amados, é verdade. Eu vou falar aqui uma coisa, tá? Crente que não frequenta EBD, vou falar igual o pastor André Valadão. Você não é crente, não. Entendeu? Você não é crente. Crente que é crente frequenta EBD. Igreja do Senhor tem ensino da palavra, porque igreja que não tem ensino da palavra não tem crescimento real. Então eu vou te falar uma coisa, crente que não frequenta EBD, igreja que não tem ensino da palavra, a EBD, né, que nós conhecemos aqui no Brasil, Escola Bíblica Dominical, vocês são crente não. Vou falar igual o pastor André Valadão. Amém? Um abraço, é isso aí, tá, Ciro? Vamos resgatar a EBD, entendeu, amados? Aqui é domingo de manhã. Então, se é na sua igreja domingo de manhã, acorda, meu povo, para a EBD. Mas tem igreja que facilita. É antes do culto à noite. Mas tem crente que pode ser qualquer horário. Aí se você bota 8 horas, reclama que é 8 horas. Você bota 9 horas, também não dá 9 horas. Você bota 10 horas, também não dá 10 horas. Você bota antes do culto, também não dá. Então você não é crente não. Se converte de novo e vai para a EBD. Um abraço para Verônica Furlan. Ela me escreve Cidade do México. México. É profético. Paz, pastora, gostei do programa e das convidadas, mas a cantora foi fora da curva. Que voz linda, gente! Abraços aos irmãos no Brasil. Verônica, olha aqui, ó. Abre aí, abre a câmera aí, pastor. Tá vendo essa pessoinha aqui, Lídia? Vai que vocês se esbarram aí no México, porque Deus tem promessa na vida dela de levá-la. Olha aí, Verônica. Pegou aí, Verônica! Eita glória, meu Deus, um dia eu vou ouvir falar. Sabe onde está a Priscila? Onde está a Lídia, Priscila? Onde? No México! Arriba! Eita glória! Um abraço para Ranieri Guzmão. Ela me escreve de Botucatu, São Paulo. Paz de Cristo, um grande abraço a toda a equipe dessa TV maravilhosa, em especial para a pastora que apresenta tão bem o programa. Ranieri, aí meu coração derrete, eita glória. Ele escreve assim, olha, mande um alô para a família Guzmão. Família Guzmão, um cheiro, um abraço, um beijo virtual, mas recebe aí. Obrigada pela participação e por ficarem ligadinhos conosco. Um abraço também para Kimberly Pauline Figo. Ela me escreve de Florianópolis, Santa Catarina. Graça e paz, que Deus restaure a EBD nas igrejas. Aleluia. Tive que mudar de igreja por 2 vezes, exatamente porque aboliram a EBD. Eu tenho crianças e para mim é imperativo que elas aprendam a palavra de Deus.
surgiram as escolas de líderes, de pais, de casais, mas a EBD ficou para trás. Kimberly, é uma verdade. E eu vou dizer uma coisa. Quando você for para uma igreja, veja se ela tem ensino da palavra. Você usou um termo que eu amei. Isso é imperativo. Amados, num tempo de tantos ventos de doutrina, de tanta moda, de tantos princípios sendo perdidos, amados, se não for isso aqui, se não for a palavra, você vê o testemunho da Lídia. Antes de se lançar para resgatar, ela foi mergulhada na palavra. Ei, ministérios consistentes são firmados na palavra. Pastor Pedro, sabe o que eu percebo quando a gente vai, assim, quando igrejas são fundadas, não tem a famosa pedra fundamental? O que eles cimentam nas igrejas, ainda mais quando é terreno próprio, quando a igreja vai ser construída, amados, eles colocam a palavra, a Bíblia, lá debaixo do concreto da sua igreja. Eita glória! É uma tradição batista, o pastor Pedro falou, e as assembleias também, as Assembleias de Deus aderiram. Quando você vai participar de uma cerimônia de lançar a pedra fundamental, onde aquela igreja será construída, sabe o que eles colocam lá como fundamento embaixo dos concretos? A palavra de Deus, aleluia. E vou te dizer, se você for numa igreja que não tem o estudo sistemático da palavra, cai fora, querido. Vai para fora disso, que não são crente não. Tá entendendo? Então, que haja um amor pela palavra, uma busca pela palavra. A igreja, ela é esteio do quê? Da verdade. Ela é guardiã da palavra. E é debaixo desta palavra que eu te convido a fluir mais uma vez. Eita glória, com a Leia Rangel e banda. Adore ao Senhor. Glória. Está falando sobre a palavra, né? E o Senhor, Ele tem preparado para nós, aleluia, grandes coisas. E no final de tudo isso aqui, de toda lágrima, de toda tristeza, de toda dor, de toda angústia, aleluia, depois de termos vivido tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui na terra, quando nós já estivermos no momento dele vir para nos buscar, nós iremos ouvir o soar da trombeta e ali nós reinaremos com Cristo para sempre. Eu quero entoar esse louvor, que eu acredito que ele diz sobre tudo que a pastora disse, missionária, né? Disse que é tudo pela palavra, e naquele grande dia nós estaremos lá, e nós precisamos estarmos preparados, porque na verdade nós estamos aqui na terra, mas nós estamos crendo que em breve, muito em breve, Jesus vem e nós estaremos com Ele, e tudo aqui vai findar, tudo vai se acabar, aleluia. E o intuito, eu acredito hoje, nesta noite, é dizer para você, ei, você que ainda não tomou uma decisão, eu quero te dizer, tome esta decisão. Porque será glorioso, será maravilhoso encontrarmos com Jesus e reinar para todos sempre com Ele ali no céu. Aleluia, glória a Jesus. Vai ter um barulho, vai acontecer aqui neste lugar. A terra vai tremer, o sol escurecer, é Jesus que está voltando. Se prepare, meu querido, aleluia. Se prepare, ó igreja, para o que vai acontecer, e está próximo de acontecer, aleluia.
Glória a Deus. Queria te agradecer, Leia. Gente, eles vêm de tão longe, vieram de tão longe, de um outro município, na Serra, e a gente grava durante a semana. Vitória ainda é uma cidade provinciana, né, pequena, perto dos grandes centros da nossa nação, mas a gente já tem trânsito. Aleluia! A gente não chega a bater São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente já tem trânsito aqui. E o horário que a gente grava para deslocar, horário de pico. E eu louvo tanto a Deus, porque ela me mandou uma mensagem: irmã, não sei se vamos chegar a tempo. Eu falei: pode ficar tranquila, vai dar tudo certo, porque é Deus que está no controle deste programa. Quero agradecer a você, Leia, a todos os meninos jovens, tão bonitos, tocando tão bonito. Agradecer ao seu esposo, que está aqui nos nossos bastidores, a sua filhinha, eita glória, que está aqui nos bastidores e vieram te acompanhar, apoiar. Obrigada por todas as sementes que vocês lançaram aqui e na vida dessas pessoas. Aleluia. E eu gostaria muito de pedir isso. Todas essas pessoas que vêm aqui, elas lançam sementes para elas invisíveis, mas vocês estão recebendo e vocês sabem quem são. Então acompanhe essas pessoas nas redes sociais, participem dos propósitos delas e promovam, porque vocês não vão estar promovendo a elas, vocês vão estar promovendo o propósito de Deus na terra, através da vida delas. Aleluia. E, Leia, como as pessoas fazem para ter contato com você? Tem rede social? Pode falar. Vai. Puderem, né, estar lá, né, por favor, irmãos. Instagram, Leia, @LeiaRangel, oficial. Facebook, ainda temos Facebook, né? Ainda tem. Cantora Leia Rangel. E temos o canal no YouTube também, Cantora Leia Rangel Oficial. E temos também a nossa produtora e gravadora, 7 Music Digital. Amém? Que quiserem conhecer o bênção. nosso trabalho. Esse último louvor que nós louvamos aqui é A Volta do Rei, o louvor é do nosso trabalho. Glória a Jesus. Já na época, quando era CD, né? Nós gravamos. E já tem lançamentos novos lá no canal do YouTube, tanto no meu canal, tanto no canal da gravadora e da produtora. Os irmãos podem estarem indo lá, conhecer o nosso trabalho, deixando like, se inscrevendo no canal, divulgando, abençoando o nosso ministério. Amém. Eu já orei pela vida de vocês. Lídia, vem cá, vamos acabar nós três juntas, né? Todos nós juntos. E eu queria agradecer, Lídia, mais uma vez. Foi um privilégio. Eu falo que quando Deus me tirou do antigo ministério, eram tantas perguntas, tantas dores, porque a gente tem uma visão muito limitada. Fala: Deus, mas o Senhor vai me tirar de uma igreja que 30 anos, né? E eu sou muito assim plantada, tá, irmãos? Eu tinha um avô que era pastor, que ele falava: pedra que rola muito não cria limo. Então eu sempre guardo essa frase que ele falava, e eu sou muito plantada. Então eu falei: você vai me levar para outro ministério, mas por quê? Porque a gente resiste. Mas não só você, Lídia. Deus, quando me levou para a DNV, me deu de presente. A Sarinha até brincava: Priscila, tudo é um privilégio, né? É um privilégio, mas realmente é um privilégio. Deus me deu o privilégio de conhecer pessoas que fazem a diferença na terra. Então a DNV me trouxe muitas pessoas de presente. E ver você hoje, aquilo que Deus tem feito na sua vida, eu sei que o que ainda Ele fará, para mim é muito gratificante saber que eu passei assim, sabe, pela vida de uma pessoa tão significativa para o reino de Deus. E eu estou muito orgulhosa, Leia. Agradeço a Marlene, que foi o nosso elo de conexão, conhecer vocês, o propósito de Deus na vida de cada um de vocês. E, de uma certa forma, tocar você, que eu não posso ver, eu não estou ouvindo a tua voz, eu não estou vendo o seu rosto, eu não te conheço, mas o céu nos aliançou. E eu quero agradecer a Deus por isso, e quero dizer que é um privilégio estar aqui
toda semana, sendo um instrumento usado por Deus para conectar propósitos. Olha que bênção, é isso aqui, ó. Conectar propósitos. Então, está terminando mais um programa Interação Gospel. Ache este lugar, o centro da vontade de Deus. Até a semana que vem, com o próximo programa Interação Gospel. Aleluia!